compartilhar com vocês nessa manhã. Eu quero, na verdade, fazer a exposição de alguns versículos, de alguns textos bíblicos. Quero fazer uma exposição a respeito do chamado, a respeito da graça de Deus na nossa vida. Eu quero fazer um pequeno paralelo entre Israel e entre nós, gentios. E à medida que eu for lendo os textos bíblicos, eu vou fazendo algumas colocações. Por isso, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9. Capítulo 9 começa falando da escolha que Deus fez a Israel. Capítulo 9 fala que Deus, ele escolhe quem ele quer, ele chama quem ele quer, e mesmo Deus escolhendo quem ele quer, Deus não é injusto, porque ele é soberano, e ele tem essa autonomia e essa liberdade de chamar e escolher quem ele quer. Paulo fala que não são descendentes de Abraão simplesmente aqueles que nasceram, são prole, mas aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos. E aí, como exemplo, ele usa que nasceu Jacó e a Esaú. Esaú era o primogênito, mas o Senhor escolheu Jacó. Ele escolheu Jacó, ele chamou Jacó, aborreceu Esaú, escolheu Jacó e disse que o maior iria servir ao menor, por causa da sua soberania, por causa da sua vontade plena, incontestável. Deus fez isso. No versículo 14 do capítulo 9 diz: estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não, pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, mostrarei compaixão a quem eu quiser. Deus não é possível contestar Deus, irmãos. Mesmo que nós não entendamos, mesmo que não consigamos compreender, Deus não se questiona Deus. E na maioria das vezes não temos condições de entender Deus. O salmista disse: quem jamais conheceu a mente do Senhor? Quem é o homem capaz de entender, de compreender a mente do Senhor? Quem é que reúne condições intelectuais, morais ou qualquer outro tipo de condição para questionar aquilo que Deus faz? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu alguma coisa primeiro para poder ser recompensado? Precisamos entender a posição do nosso Deus. O nosso Deus é soberano, absoluto. Ainda que eu e você concorde, discorde ou não pense nada a respeito, Deus é incontestável. Aquilo que Ele falou sempre será absoluto e verdadeiro. Amém? Aleluia. No versículo 25, Paulo diz a esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias: chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. Está falando de nós, irmãos. Chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo. Está falando de você, está falando de mim. Aleluia. E também no lugar onde lhe foi dito: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isso não é pouca coisa, não. Deus, ele escolheu pela sua soberania, e ele não é plausível de contestação. Ele escolheu nos chamar de seu povo. Nós não éramos povo do Senhor, e nós fomos chamados segundo a sua vontade soberana, absoluta e incontestável. Fomos chamados para sermos povo do Senhor, para sermos filhos do Deus vivo. E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou, versículo 27, embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo, pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra.
de modo rápido e decisivo. E como Isaías tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma, destruídos como Gomorra. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. O povo de Israel buscava a Deus, o povo de Israel trabalhava duramente para agradar a Deus, mas eles não entenderam. Eles não entenderam que não era possível agradar a Deus através das obras da lei. Eles não compreenderam que eles eram incapazes e impotentes para fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. E por isso eles não conseguiram agradar a Deus. Por isso eles não conseguiram tocar o coração de Deus. Mas o texto diz que nós gentios, nós não buscamos seguir as normas de Deus. Nós estávamos desatentos, desapercebidos, sem conhecimento das normas de Deus, sem entendimento da vontade de Deus. Mas mesmo assim, nós fomos declarados justos por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Você pode adorar o Senhor aplaudindo ao Senhor por tamanha graça, por tamanho favor. Aleluia! Por tamanha revelação. Versículo 31 diz que já o povo de Israel que se esforçou tanto. Eu estou lendo numa outra versão, numa versão mais atualizada. Versículo 31, já o povo de Israel que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Nunca teve sucesso. Eles entenderam, eles acreditaram que poderiam se esforçar, se empenhar, que poderiam, na sua própria força, agradar a Deus. Nunca tiveram sucesso, nunca tiveram êxito. Por quê? Por que não? Por que eles não tiveram êxito? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. E a esse respeito as Escrituras afirmam: ponham em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. De quem a profecia está falando, irmãos? Está falando de uma pedra de tropeço para aqueles que tentaram alcançar a salvação, alcançar a aprovação de Deus através das suas obras, através do cumprimento de normas, ritos, através de regras, através do legalismo da lei. Tentaram, se empenharam, se esforçaram e fracassaram. E acabaram por tropeçar numa pedra, numa rocha chamada Jesus Cristo. Porque se escandalizaram de Jesus Cristo quando se manifestou na plenitude dos tempos o Filho de Deus como uma rocha de salvação, como uma rocha de fundamento para todas as promessas e profecias das Escrituras. Eles não conseguiram entender, compreender que o propósito de Deus visava salvar o homem, não através do cumprimento da lei, não através do esforço humano, mas através da fé em seu Filho Jesus Cristo. E nós precisamos entender a palavra, porque algumas pessoas passam a vida inteira na igreja e não compreendem as Escrituras. Existem pessoas que leem a Bíblia muitas vezes e não conseguem enxergar o que está por trás do véu. Assim como os judeus não conseguiam enxergar a Cristo
porque o véu não havia sido removido dos seus corações. O véu que fazia separação entre o lugar comum, um lugar da congregação, e um lugar especial, um lugar santíssimo, onde a plenitude de Deus, onde a revelação plena do Senhor se encontrava, onde a presença de Deus se fazia sentir. O texto bíblico diz que os judeus ainda hoje, quando leem as Escrituras, não conseguem penetrar nessas verdades, porque o véu ainda não foi tirado dos seus corações. O véu não foi tirado dos seus corações. No capítulo 10, o apóstolo Paulo está falando no capítulo 9 sobre a incredulidade de Israel, sobre o tropeço, e porque eles não conseguiram enxergar tudo aquilo que havia sido predito, ensinado na palavra de Deus a respeito de Jesus Cristo, o Messias, que até hoje estão aguardando a vinda do Messias e não conseguiram perceber, não conseguiram ver que o Filho de Deus havia vindo, nascido, morrido para salvar não somente aquela nação, mas para salvar a todo aquele que crê. Porque a Escritura diz: para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo diz: irmãos, desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Tudo aquilo que eles fazem para Deus com entusiasmo, com esforço, com dedicação, falta entendimento, falta compreensão. Falta compreensão. A falta de compreensão bíblica, a falta de entendimento bíblico faz muitas pessoas serem enganadas com falsas doutrinas, serem incrédulas, porque não conseguem enxergar o agir de Deus, o mover de Deus. Não conseguem discernir quando é Deus que está agindo e quando é o inimigo e quando são as trevas. Porque não tem entendimento, o véu ainda está em seus corações. Atribuem ao diabo aquilo que Deus está fazendo. Não foi assim que os fariseus agiram, irmãos? Por causa do véu no seu coração. Liam as Escrituras, liam. Sabiam mencionar profecias inteiras sobre o Cristo. Mas quando se defrontaram com o próprio Cristo, disseram: tem demônio. O que ele está fazendo movido por Beelzebu, príncipe dos demônios. Por que eles não conseguiram ver a revelação e a plenitude de Deus? Porque tinha um véu no seu coração. Não conseguiam perceber. E nós precisamos cuidar, irmãos, para não entrarmos por um caminho de incredulidade, de dureza de coração. Não entrarmos por um caminho de sensibilidade espiritual. Não consigamos mais distinguir a voz do Senhor e outras vozes que não são do Senhor. Quantas pessoas chegam em nome de Deus: a Deus me falou, quando muitas vezes quem está falando essa pessoa é o seu coração enganoso e mentiroso. Quando muitas vezes Satanás sussurra em seus ouvidos para afastá-los da comunhão, para afastá-los daquilo que Deus está fazendo. Porque, irmãos, quando a gente fala do povo de Israel, o povo todo era povo de Israel, mas muitos se corromperam, muitos se desviaram, muitos edificaram altares a Baal e a outros ídolos, muitos se distanciaram de Deus. Mas as Escrituras dizem que sempre havia um remanescente, um grupo que não se dobrou a Baal, que não se prostrou, que não se afastou de Deus, que continuou
valorizando a palavra, a lei do Senhor. Sempre havia um grupo, um remanescente. E eu penso que nesses dias não vai ser diferente com a igreja de Jesus Cristo. Porque nós estamos com um número cada vez maior de gente, de crente nas igrejas no mundo afora. Mas poucos são aqueles que não se prostraram a Baal, não se deixaram dominar pelo secularismo, não foram corrompidos por ideologias satânicas mundanas. Deus tem separado sempre na história do seu povo um remanescente. Israel se dedicou, mas não tinha entendimento. O Senhor diz na sua palavra: o meu povo está sendo destruído porque falta entendimento. É por isso que nós estamos ensinando hoje, queridos. Não é pelas obras, mas é pela fé. É pela graça. Nós não podemos tropeçar na pedra da nossa salvação. Jesus Cristo é a rocha da nossa salvação. Nós não podemos tropeçar na pedra da nossa salvação, buscando e trabalhando para cumprir ritos, acreditando que através do cumprimento de ritos, de normas, de práticas religiosas, vamos ser salvos. Esse foi o erro que os judeus cometeram. No versículo 4 diz: pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada, como resultado, todo aquele que nele crê. Quase que saiu crê com L, né? Crê, de cebolinha. Todo aquele que nele crê é declarado justo. Você consegue entender isso? Todo aquele que nele crê, não é por obras da lei, ou obras que tenhamos feito, ou porque conseguimos ser bons, ou porque as pessoas olham para nós e veem: pô, como esse camarada aí, como essa pessoa é boa. Não é por obras que tenhamos feito. Aquele que é declarado justo por causa da fé em Jesus Cristo. Você é justo não por aquilo que você está conseguindo fazer, não porque você é dedicado, é um homem de oração, não peca, não tem atitudes muitas vezes que não são compatíveis com aquilo que temos aprendido na palavra, mas você é declarado justo por causa da tua fé em Jesus. Aleluia. Eu não estou falando de crescimento espiritual, eu não estou falando de santificação, eu estou falando de graça, de salvação. Aleluia. Moisés escreve, versículo 5 do capítulo 10, que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Quem é que pode obedecer todos os mandamentos da lei? Eu não estou falando dos 10 mandamentos, eu estou falando de todos os mandamentos, todos os preceitos da lei. Tem um grupo religioso, eu não sei identificar se eles são evangélicos ou se são uma seita. Antigamente, quando a gente estudava, eles eram classificados como seita, mas hoje, devido a algumas coisas, não se sabe classificar se são seita ou se são evangélicos. Eu não vou externar aqui minha opinião, mas eles colocam o guardar o sábado como um requisito para a salvação. Na doutrina deles, na opinião deles, um cristão que não guarda o sábado não está salvo. Mas à luz das Escrituras, se alguém deseja ser salvo por cumprir a lei, deverá guardar toda a lei. Não é só o sábado. Toda a lei. Cada pormenor da lei. Cada aspecto da lei. E o apóstolo Paulo diz na carta a Romanos
que é impossível para o homem ser salvo por guardar a lei. Porque qualquer um que tropeçar em apenas um aspecto da lei terá quebrado toda a lei. E no mesmo capítulo ele diz que o objetivo da lei, a lei foi trazida para evidenciar a nossa incapacidade de agradar a Deus. Veio, porém, a lei para que o pecado abundasse, para que o pecado fosse totalmente perceptível, para que não deixasse dúvida alguma de que nós somos pecadores, de que nós não somos capazes de agradar a Deus. A lei veio para evidenciar a nossa impossibilidade de ser salvo por meio das obras. A lei veio para não deixar a dúvida que nenhum homem, nenhuma pessoa é capaz de ser considerada justa aos olhos de Deus. Ele diz que veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que isso significa, irmãos? A lei torna explícito, a lei torna notório a nossa pecaminosidade. Mas em meio a essa pecaminosidade, em meio a essa legalidade de condenação eterna, em meio a esse merecimento extremo de ser queimado pelo fogo do inferno, o Senhor manifesta a sua graça e a faz abundar, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Jesus. Versículo 5 do capítulo 10, Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos, mas o modo pelo qual a fé nos torna alguém justo diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra, e não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade, diz: a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Nós somos salvos crendo de coração, declarando com a boca. Quando cremos de coração, somos declarados justos. E quando confessamos a nossa fé, aquilo que cremos com o nosso coração, quando confessamos com a nossa boca algo verdadeiro, algo genuíno, não é uma confissão simplória, não é da boca para fora. Quando cremos de coração, verdadeiramente de coração, cremos no Senhor Jesus Cristo, pagou o preço pelo nosso pecado, cumpriu cabalmente toda a exigência da lei. Reconhecemos a nossa pecaminosidade, nos arrependemos e entregamos-nos a Ele, crendo de coração, confessando com a boca, somos salvos. Somos salvos. Somos declarados justos. Aleluia. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Quem é o justo que vai viver pela fé? É aquele que creu com o coração, confessou com a boca e através do sangue de Jesus Cristo foi declarado justo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. No versículo 19, volta a perguntar: será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam, pois já no tempo de Moisés Deus disse: provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação
provocarei sua ira no meio de gentios insensatos. Deus havia falado que ia chamar um povo. Sabe como é que Deus chama esse povo? De gentio insensato. Fala para o teu irmão assim, ó: nós somos gentios insensatos. Tem gente que se acha, não é mesmo? O cara começa a estudar uma porcariazinha, já pensa que é o rei da cocada preta. Eu fiz uma pós-graduação, eu fiz o mestrado e doutorado. O cara já pensa que é alguma coisa, já pensa que sabe alguma coisa. Nós somos gentios insensatos. Se temos algum conhecimento de Deus, é por causa da sua absoluta vontade. Porque nem crer em Deus, nem crer em Jesus nós conseguimos sozinhos. Nós precisamos da operação do Espírito Santo. Porque se depender de mim, de você, para crer em Deus, nós estamos perdidos. Porque nós não temos condições de crer sozinhos. Por isso o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Quando nós estamos evangelizando, é importante a gente estar orando. O Espírito Santo toca no coração dessas pessoas, toca no coração dessas vidas, convence da justiça, do pecado e do juízo. Porque se o Espírito Santo não agir dessa maneira, as pessoas são incapazes de compreender a palavra de Deus, são incapazes de crer no Senhor, são incapazes. Até para crer em Deus, nós dependemos do agir de Deus. Nós não passamos de gentios insensatos antes de conhecer a Jesus, antes de ser alcançado pelo seu favor e pela sua graça. Israel sabia que Deus ia escolher um outro povo, por isso Deus diz que provocou ciúme, e eles não entenderam, eles não concordaram, eles se acharam os detentores do chamado e da promessa divina. Versículo 20 diz: mais tarde Isaías pronunciou com ousadia: fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Irmãos, isso é muita graça, irmãos. Eu não sei se você está entendendo, você está olhando para mim com uma cara estranha. Você não deve ter entendido o que eu falei. Fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Nós não estávamos procurando o Senhor, nós não estávamos buscando o Senhor, e mesmo assim nós o encontramos. Querido, isso é graça tremenda, isso é uma graça maravilhosa, isso é algo inexplicável. Aleluia. Fui encontrado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Fala para o teu irmão assim, ó: você é salvo pela graça. Agora, a respeito de Israel, versículo 21, porém diz: o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Deus se colocou de braços abertos para Israel. Braços abertos, povo amado, povo escolhido por Ele. Mas Israel, ao invés de corresponder ao chamado, à eleição do Senhor, eles se tornaram desobedientes e rebeldes. Israel é referência para nós. Quando nós pregamos sobre Israel, nós estamos trazendo ensinamentos para a igreja. Israel era povo de Deus, e a igreja hoje é povo de Deus. A Bíblia fala que tudo foi escrito para que nós pudéssemos crer e ser ensinados.
Não pense que alguma coisa aconteceu aleatoriamente ou que apenas ficou no registro histórico. Tudo que está na Escritura é inspirado e serve para edificação, para correção, para disciplina e para transformação. Deus abriu os seus braços para Israel, mas Israel escolheu ser desobediente e rebelde. Precisamos cuidar, irmãos. Nós vamos entrar agora no capítulo 11. A gente vê que Deus chama Israel, Deus escolhe Israel, Deus tem um propósito com Israel. Mas Israel foi desobediente, Israel foi rebelde. A Bíblia diz que Deus não rejeitou seu povo. A Bíblia diz que Deus não esqueceu o seu povo. No versículo 5, o texto diz que o mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis. Ou seja, creram em Jesus, receberam a graça salvadora. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Pensa nisso, irmãos. A graça que você recebeu, ela é gratuita e imerecida. Você não merece. Você não pagou, você não fez por onde. A graça é gratuita e imerecida. Você pode dizer amém? No versículo 11, a palavra diz que acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Claro que não. Foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios. Irmãos, o texto bíblico diz que a salvação se tornou acessível a nós devido à desobediência de Israel, para que seu próprio povo sentisse ciúme. Olha só o espaço que a nação de Israel encontra no coração de Deus. Por isso nós temos ensinado a você a amar Israel, você orar por Israel, você não compactuar com pessoas que odeiam Israel. Nós amamos Israel, nós oramos por ele. A Bíblia nos ensina a orar por Israel. Deus nos incluiu na salvação. O texto diz para gerar ciúme no coração daquele povo. Se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhe oferece, imaginem como será a maior bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. É por isso que temos que orar por Israel. Se a bênção que recebemos por causa da rejeição deles, por causa do descaso deles, imagina a bênção que o mundo vai receber quando eles se voltarem para Deus. Aleluia. 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 Graças a Deus. Versículo 17. A Bíblia, esse texto bíblico fala que os ramos naturais eram Israel. Israel era o ramo natural que nasceu na oliveira, que é o próprio Senhor, que é o chamado de Deus. E aí esses ramos naturais foram cortados para que nós fôssemos enxertados no lugar deles. No versículo 17 diz: mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados, e vocês gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. Nós fomos enxertados, irmãos, nessa árvore santa, nessa oliveira maravilhosa que é o próprio Cristo.
Nós fomos enxertados, eles foram cortados pela desobediência, e nós fomos enxertados pelo crer no Senhor Jesus, pela fé em Jesus Cristo, pela obediência à palavra de Deus. Nós fomos enxertados. No entanto, irmãos, isso precisamos refletir sobre isso, pensar sobre isso. No entanto, não devem se orgulhar, versículo 18, de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Talvez digam: esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembre-se de que esses ramos foram cortados porque não creram. Os ramos foram cortados para abrir espaço para nós, amém, mas eles foram cortados porque não creram. Os ramos naturais, eles foram incluídos na oliveira por causa da fé, porque creram. A fé é representada através do patriarca Abraão. Abraão creu, isso foi imputado como justiça. Por causa da sua fé, Deus fez uma descendência a Abraão, que lhe tornou um povo peculiar. E esse povo escolhido e peculiar foi inserido como um ramo natural na oliveira. Mas por causa da sua desobediência, da sua incredulidade, por não crer, foram cortados. E nós fomos enxertados porque nós cremos. Nós ouvimos a pregação do Evangelho, nós ouvimos a mensagem de salvação, cremos mesmo sem ver, mesmo sem conhecer de perto, mesmo sem ter raízes naturais, fomos enxertados na oliveira que é Cristo, e passamos a desfrutar da salvação e do relacionamento com Deus. É verdade, sim, mas lembre-se de que esses ramos foram cortados porque não creram, e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam. Não se orgulhem, mas temam. Não se orgulhem, mas temam. O que poderia acontecer? Pois se Deus não poupou, isso é muito sério, isso é, sabe, uma exortação para a minha vida em primeiro lugar e para as suas vidas também. Se Deus não poupou, os ramos naturais, também não poupará vocês. Eu estou falando de povo de Deus. Eu estou falando de gente que pertence a Deus, de gente que foi inserida na árvore que é Cristo. Eu não estou falando de incrédulo, foi cortado, né? Mas a doutrina da salvação perpétua, uma vez salvo, salvo para sempre. A gente não perde a salvação porque a gente erra, irmãos. A gente perde a salvação porque a gente deixa de crer. A Bíblia chama isso de apostasia. Deixa de crer. E quando deixa de crer, você começa a viver uma vida, não uma vida mais que agrada a Deus, mas uma vida que desagrada a Deus. Então não é o erro, o não cumprir os mandamentos do Senhor que faz com que a gente perca a salvação. Até porque a gente não obtém a salvação guardando e cumprindo o mandamento. Mas é o deixar de crer, é o perder a fé naquele que nos salvou, a fé naquele que pagou um preço alto por nós, lá na cruz do Calvário. Perder a fé em Jesus nos faz ser cortado da oliveira, nos faz ser separados do Senhor. É por isso que nós devemos temer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, versículo 21, também não poupará vocês. Observem como Deus é, ao mesmo tempo bondoso e severo. Deus, ele é bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Fala de perseverança,
fala de continuidade. É bondoso desde que continue a confiar em sua bondade, mas se deixarem de confiar, também serão cortados. No versículo 28, diz: muito do povo de Israel agora são inimigos das boas novas, e isso beneficia vocês gentios. No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são povo de Deus, são povo que Deus ama. Israel ainda é povo que Deus ama, irmãos. Não fale mal do povo de Deus. Não compactue com pessoas que falam mal do povo de Deus. Não compre briga contra quem Deus protege. Viu? Não seja insensato, não seja nécio, como são aqueles que não conhecem a Deus. Versículo 29, pois as bênçãos de Deus e o seu chamado, está falando de Israel, pois as bênçãos de Deus e os seus chamados jamais podem ser anulados. Você pode dar um glória a Deus? No versículo 32, pois Deus colocou a todos debaixo de desobediência, para que de todos tivesse misericórdia. Há uma promessa de restauração de Israel. Israel foi cortado pela desobediência, mas se arrependerem e voltarem a crer, serão inseridos, enxertados novamente na oliveira. Deus é um Deus de reconciliação, irmãos. Ele faz isso com Israel e faz isso conosco também. Querido, Deus é um Deus de perdão. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus que pacientemente insiste para que nos arrependamos, para que nos voltemos para Ele. O castigo de Deus não visa te prejudicar. O castigo de Deus visa te despertar, para que você saia do caminho de morte e se volte para Deus. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que não mente. Deus é um Deus que não volta atrás. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é um Deus de amor, e o seu amor é suficiente para nos salvar. Mas Deus não salva arbitrariamente. Deus estabeleceu em sua lei absoluta, imutável, incontestável, salvar aqueles que creem. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, irmãos. É por isso que nós não podemos perder de vista que o Evangelho é graça. O Evangelho é salvação pela fé em Jesus Cristo. Não é porque você vem num culto de consagração que você vai ser salvo. Não é porque você jejua como os fariseus 2 vezes por semana. Os fariseus, o judeu normal jejuava 1 vez por semana. Isso está previsto, está programado, faz parte da mensagem. Quando eu estava combinado, quando eu falasse 1 vez por semana, o sonoplasta faria esse barulho. O judeu comum jejuava 1 vez por semana. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Não é o quanto você jejua. Não é o que você faz, mas é o que Ele fez. Quando nós entendemos o que Ele fez por nós e consideramos aquilo que a Bíblia diz como suficiente, nós não nos empenhamos para fazer o melhor, para ser aceito por Deus, mas nós fazemos o melhor. Nos empenhamos para fazer o melhor, porque nós não temos escolha. Nós queremos agradar aquele que tanto nos amou. Nós nos doamos por causa do seu amor. Não há nada que possamos fazer que será uma retribuição para Ele, porque primeiro Ele nos deu. Ele nos deu primeiro. Quando você traz os dízimos na casa do Senhor, você não está dando nada que não tenha recebido dEle. Quando você faz qualquer coisa para Deus, você não está surpreendendo Ele com algo que Ele não te deu. Tudo que nós temos é dEle.
toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Não tem nada que nós tenhamos conseguido e conquistado com o nosso talento e a nossa capacidade intelectual, porque até para ter faculdades mentais saudáveis, nós precisamos dele. Vocês já viram uma pessoa em estágio avançado com Alzheimer? Não lembra de nada, não recorda nada, coloca coisa no fogo, esquece que está no fogo, já não pode ficar sozinho em casa, porque senão pode se acidentar. Até para lembrar o que aconteceu hoje de manhã, o que tomamos no café, nós precisamos da bênção dele. Nós não somos nada sem ele. Aleluia, aleluia, a ele glória, a ele adoração. Ainda que reuníssemos toda a nossa força, toda a nossa energia, dessemos tudo o que possuímos, isso não seria nada perante tudo que ele é para nós, tudo que ele faz para nós. Nunca poderemos pagar o que temos recebido dele. Aleluia. Eu quero terminar essa palavra. Pessoal do louvor, pode subir aqui. Quero terminar essa palavra pedindo para você, por favor, entender. O fato de sermos salvos pela graça não te dá uma licença para pecar. Isso é muito sério, porque o pecado endurece o nosso coração. E se você se baseia, não, eu sou salvo pela graça, posso viver uma vida desregrada, uma vida pecaminosa, porque no momento que eu pedir perdão a Deus, Deus vai me perdoar. Mas lembre-se, para receber perdão e ser perdoado, você precisa se arrepender. E se você deliberadamente começa a viver uma vida na prática do pecado, o pecado endurece o coração. Hoje você chora, hoje você se arrepende, hoje você pede perdão a Deus e Deus te perdoa. Amanhã você chora, se arrepende, confessa o teu pecado e Deus te perdoa. Mas com o passar do tempo, esse pecado já não vai te incomodar. E o teu coração vai começar a ter dificuldade para se arrepender. E se não houver arrependimento, e seu coração começa a se endurecer, você deixa de crer. Lembra, Israel foi cortado porque deixou de crer. E nós fomos incluídos porque cremos. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não estou falando de legalismo, nós somos salvos pela obra de Cristo. Se você pecar 1 milhão de vezes e se arrepender 1 milhão de vezes, Jesus vai te perdoar igualmente. Eu quero até ler, para que fique bem claro no seu coração, o que diz em Romanos 8, 33, e essa versão é muito interessante. Quem se atreve, pode olhar para mim, depois você lê em casa. Quem se atreve, repete comigo assim, quem se atreve? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Aleluia. Na outra versão diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará então? Se é o próprio Deus que nos justifica, quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós.
Aleluia! O problema, querido, não é o erro que nós cometemos, e cometemos muito. Eu confesso a vocês que às vezes tenho vergonha. Deus, já era para eu estar anos-luz na frente, e ainda tropeço em coisas pequenas. O problema não está em não cometer erro. O problema está em errar de forma deliberada, em viver um estilo de vida que não é um estilo de vida que a Bíblia chama de santificação, porque isso traz endurecimento de coração, e quem está com o coração endurecido não consegue crer, e quem não consegue crer é cortado. Por isso Paulo diz que nós devemos temer, olhar para o exemplo de Israel, usar como exemplo e trabalhar para que isso não aconteça conosco, porque nós nunca queremos ser cortados da presença do nosso Deus. Nós valorizamos. Se você valoriza, levante a sua mão assim e declare: Senhor, eu valorizo a tua presença, eu valorizo o santo lugar. Antes, queridos, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no santo lugar, mas agora, irmãos, agora eu e você podemos entrar a qualquer momento, sem dia, sem hora marcada, sem cumprir regras, rituais, normas de purificação. Não, nós podemos entrar por causa do sangue de Jesus. Aleluia! Por isso não tem lugar mais precioso, mais valioso do que o santo lugar. Aleluia! Se coloque em pé nesse momento. Você tem permissão para entrar no santo lugar.